Bom, essa semana nós estamos estudando duas parashot, que é Matot e Maasei. E na Parashat Matot a gente vê uma coisa muito interessante, né? Claro que as duas parashot são muito interessantes. Mas no capítulo 31, no versículo 2, a gente fala, ele fala assim, Hashem fala para Moshe, vinga a vingança de Am Israel com os midianitas. E Moshe, ele vai lá no versículo 4 e ele fala assim, para o povo, né? Ele fala assim, executem a vingança de Hashem contra Midian. Reparou? A gente percebe aqui uma aparente contradição bem interessante nesses dois versículos, porque Hashem ele ordenou a Moshe que vingasse a vingança de Am Israel, mas Moshe ele alterou a linguagem, ele instruiu o povo a vingar a vingança de Hashem. Como assim? Então a resposta ela pode ser baseada no que está na Gemara, Masechet Brachot, na página 6a, que fala o seguinte, fala assim, Rabi Avin bar Rava Ada disse, de onde a gente aprende que a Kadosh Baruch Hu coloca tefilim? Como está escrito em Yeshayahu, né, Isaías 62:8, Hashem jurou por sua mão direita e pelo braço de sua força. Então, como é costume jurar por objetos sagrados, a gente entende que a mão direita e o braço de força são o tefilim sobre os quais Hashem jurou. Mas daí, a gente tem que entender uma coisa. Como assim mão direita e braço? Hashem ele não tem forma física. Chas v'shalom. Então, a gente tem que entender que quando os Chachamim, eles ensinam que Hashem coloca tefilim, entre aspas, isso é lógico, é óbvio que não deve ser entendido de forma literal. Porque Hashem ele não possui corpo e nem forma física. Chas v'shalom. Isso é uma linguagem emprestada da realidade humana para poder transmitir uma ideia espiritual, né, geralmente mais elevada. Então, assim como a gente fala, as mãos de Hashem, isso representa então a ação divina. Os ouvidos de Hashem significa que ele escuta as nossas tefilot. E da mesma forma, então, quando a Gemara aqui está trazendo os tefilim de Hashem, simboliza então um aspecto profundo do relacionamento dele com o mundo e com Am Israel. Então a Gemara, ela pergunta, o que está escrito nos tefilim de Hashem? O Rav Ria Baravin, ele responde, está escrito o que está em Divrei Hayamim Aleph, né, 1 Crônicas 17:21. Quem é como teu povo, Israel, uma única nação na terra? Então, os tefilim de Hashem o conectam à essência de Am Israel. E a Gemara, eu estou lendo aqui a parte da Gemara, lógico que não vou lembrar tudo de cabeça, por isso que estou lendo aqui. Tá, a Gemara ela pergunta, a Kadosh Baruch Hu é glorificado através da glória de Am Israel? E responde a Gemara, sim. Como indicado na justa posição de dois versículos, está escrito, Atá emartá yom, tu afirmaste hoje que Hashem é teu Deus e que você andará nos seus caminhos e guardará seus estatutos e ouvirá sua voz. E no versículo seguinte está escrito, Vashem emircha yom, e Hashem afirmou hoje que você é o tesouro dele, que você é o seu tesouro. Como ele te disse, para guardares seus mandamentos. Esses dois versículos a gente leu em Devarim, Deuteronômio capítulo 26, no versículo 17 e 18. Então, desses dois versículos, deriva então que a Kadosh Baruch Hu, ele diz para Israel, vocês me fizeram único no mundo, pois me distinguiram como separado e singular, e por isso eu agora os farei únicos no mundo. Vocês serão uma nação escolhida, um tesouro para Hashem. Olha só que lindo.
Então tem um intercâmbio nos tefilim de Am Israel, que está a unicidade de Hashem, lá dentro do tefilim está o Shema. E nos tefilim de Hashem está então a unicidade de Am Israel. Então expressa uma aliança recíproca, né? E o grau mais elevado de conexão entre o Criador e a sua nação, que é Am Israel. Coisa linda. Então, de acordo com isso, a gente entende, então, a gente consegue entender, então, a diferença nos mandamentos. No primeiro versículo, onde que fala assim, vingar a vingança de Bnei Israel, né, dos filhos de Israel, Hashem, ele está falando com Moshe. E ele está falando em sua admiração por Am Israel. Ele diz para Moshe para vingar Midian em honra aos seus filhos amados, a Am Israel. E já quando Moshe ele transmite a ordem ao povo, ele inverte. Ele diz para vingar a vingança de Hashem, ou seja, em nome do amor que Am Israel tem por Hashem. Então assim eles devem lutar por sua honra, né? Pela honra de Hashem. Então assim a gente vê que não tem contradição, não há contradição nenhuma entre esses dois versículos. Cada um fala de um ponto de vista. Hashem enaltece o seu povo, né? Enaltece Am Israel, e Moshe ele instrui o povo a agir por amor a Hashem. Shabbat Shalom.